Olá, boa tarde. O Pausa desta quarta-feira já está no ar. Boa tarde e sejam bem-vindos. O Pausa hoje vai tratar de um assunto que já virou uma epidemia em nosso país. É a obesidade. É cada vez maior o número de adultos e também de crianças que estão acima do peso. E as causas para esses números preocupantes são as mais variadas. Os hábitos de vida modernos, por exemplo, comer muito em fast food, se movimentar cada vez menos e aquele estresse do dia a dia, né, que a gente sabe que tem. E é esse cenário que o Pausa desta quarta-feira vai discutir a partir de agora. É o Pausa que já está no ar. Para vocês terem uma ideia do problema que nós estamos tratando, vê só esses dados do Ministério da Saúde. O número de obesos no Brasil cresceu 60% nos últimos 10 anos. E em 2006, cerca de 12% da população estava acima do peso. No ano passado, esse número saltou para cerca de 19%. Os dados mostram ainda que 1 em cada 5 brasileiros está acima do peso. As doenças mais comuns que surgem como consequência desse sobrepeso são a diabetes e a hipertensão. E um número importante revelado nessa pesquisa é que nesse período de 10 anos aumentou a prática de atividade física. Em 30% de 2006, pulou para quase 38% o número do ano passado. Bom, quem vai falar com a gente sobre essa situação aqui no estúdio é o cirurgião Bruno Mota. Venha para cá, Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde, Bruno. Prazer recebê-lo. Tudo bom? Boa tarde. Como é que tá? Fica à vontade. Pode sentar aí, fica à vontade. Certo. Vou começar fazendo um alerta, né? Que o cirurgião Bruno pode nos ajudar. A obesidade, ela pode levar à morte, não é isso? Sim, a obesidade, quanto maior o índice de massa corporal, eu acho que antes de a gente começar a falar sobre obesidade, o ideal é a gente classificar. A obesidade é classificada de acordo com o índice de massa corporal, que é aquela conta do peso sobre a altura ao quadrado. A gente tem obesidade quando esse número atinge um valor acima de 30, então, e sobrepeso acima de 25. Então, o alerta tem que ser feito desde a prevenção primária. E quanto maior a obesidade, maior o risco de morte, porque está associado geralmente a comorbidades, tais como pressão alta e diabetes. O Maceió tem uma característica muito importante, foi recentemente publicado um dado que nós somos a terceira capital do país com o maior número de pessoas acima do peso, ficando atrás apenas de Porto Alegre e de Fortaleza. Então, 53% da população em Maceió está acima do peso. Então, temos que prevenir, começar medidas básicas para que não atinja maiores índices de obesidade. É um número muito alarmante, se a gente for comparar com o Brasil, a extensão que tem, mas o que justifica esse dado? Essa característica provavelmente se dá ao tipo de alimento que nós temos na nossa região, que é uma oferta calórica muito alta. E não há um incentivo muito importante em relação à prática de atividade física. Então, se eu tenho uma oferta maior com a perda menor, isso vai ser acarretado com obesidade. E aí sim, de grau 1 em diante, e o risco maior seria na obesidade de grau 3, quando o índice de massa corporal é acima de 40, que a gente chama de obesidade mórbida. Certo. Você falou sobre essa questão, o que caracteriza uma pessoa obesa seria essa soma. Você falou que de 25 a 30 a pessoa está acima do... Essa diferença de 25 para 30 em massa assim mesmo, é uma diferença muito grande ou são poucos quilos? São assim? poucos quilos. Na verdade, dependendo da altura, quanto mais alto, mais quilos a gente tem que subir para mudar de classificação. Então, tem um dado importante que eu acho que seja importante nós falarmos. Os estudos demonstram que pacientes que procuram atendimento médico básico, seja um cardiologista, seja um clínico em geral, 80% dos pacientes que já estão acima do peso, ele não é comentado pelo médico, você está acima do peso, vamos fazer prevenção. Então ele não é alertado. E o paciente muitas vezes não se dá conta que já está nessa faixa de sobrepeso e às vezes de obesidade. Então, se isso for alertado bem precocemente, feito medidas de prevenção, atividade física, melhora dos hábitos alimentares, você evitaria que ele passasse esses graus mais graves de obesidade. É interessante porque é um alerta que precisa ser feito desde cedo, né? Esse acompanhamento, como o senhor está pontuando. Eu fui conhecer a história, inclusive, para a gente trazer como exemplo hoje, da Lília. Ela encarou o desafio de enfrentar, inclusive, uma cirurgia bariátrica e em busca de um sonho mesmo, ser mãe. Vamos conferir.
problema com a balança, com o peso e o seu excesso, não é relacionado a uma pequena parcela da população, não. Isso quando a gente fala no Brasil e no mundo. Tem muita gente que tem dificuldade de manter aquele chamado peso ideal. Por isso que a gente vê hoje muito essa vida fitness, essa vida voltada mais para estética. Muita gente tem essa questão até mais aflorada em si, né, de buscar esse peso ideal. Eu tô aqui para contar uma história muito bacana que o sonho de ser mãe motivou a Lilian Luciani, que está aqui ao meu lado. Olá, Lilian, está recebendo a gente na sua casa e vai contar um pouquinho da sua história, que ela tomou uma decisão que mudou sua vida. E a gente já pode ver que ela está grávida, já está esperando o seu bebê e, inclusive, a partir de agora vai contar um pouquinho de como foi tudo isso. Agora sim, já bem acomodados aqui, a Lilian está recebendo a gente na casa dela. Vamos conversar um pouquinho sobre sua história, Lilian. Você estava me contando que sempre teve esse problema, sempre foi acima do peso, no caso. Isso. E decidiu fazer a cirurgia, que é a chamada cirurgia bariátrica, ou aquela de redução de estômago, que é mais popular, por um motivo específico, que foi o sonho de ser mãe. Isso. Como é que foi tudo isso? Como é que foi esse passo a passo? Então, como eu falei, a minha vida inteira eu fui obesa. Emagreci um pouco, voltava, mas eu nunca fui magra antes da cirurgia. Então, assim, eu vivia relativamente bem, mesmo, sabe, das dificuldades de estar muito acima do peso. Mas aí veio a minha primeira gestação, que por conta da obesidade, na época eu estava pesando 113 quilos, eu tenho 1,54 m. E eu perdi na 8ª semana. Quando eu me senti preparada, tanto para ser mãe de verdade, como para encarar todas as dificuldades, todas as consequências vindas da cirurgia, eu procurei um cirurgião, né? Então aí, a partir disso, eu passei por todo o procedimento de exames, laudos. Você tem que fazer acompanhamento com psicólogo, nutricionista, é todo um processo. Eu levei ainda 8 meses para fazer tudo isso, porque eu quis fazer também com bem paciência, bem calma, para ter bem certeza do que eu ia fazer. E, enfim, há 3 anos eu realizei a cirurgia. Qual foi, na questão do peso, o que mudou, quanto você perdeu? Eu cheguei a 130 quilos, né? Eu falei, eu tenho 1,54 m, eu cheguei a 130 quilos. Um mês antes da cirurgia eu comecei a fazer uma reeducação alimentar, porque eu não tinha horários, eu não tinha regra nenhuma, nunca tive. Então eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. 10 dias antes da cirurgia, eu comecei a fazer, que isso varia também de pessoa para pessoa, comecei a fazer uma dieta pré-operatória, que é líquida pastosa. E nesse período de, acho que mais ou menos 34 dias antes da cirurgia, eu emagreci 10 quilos. Então no dia da cirurgia eu estava com 120 quilos. Quando eu engravidei, eu estava com 50 quilos. Sim. Então no total foram mais de 70 quilos. Mais de 70 quilos que saíram de cima de mim. Então você vê a diferença que é na qualidade de vida só no caminhar. Imagine na questão de saúde mesmo. Sim. Né? É muito diferente, muito diferente. Então, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Legal. E agora está a caminho já, daqui a pouquinho, né? Está nascendo o pequeno Miguel. Pequeno Miguel. Realização de um sonho, então. Estamos aqui todos muito felizes, eu, meu esposo, meus pais, meus amigos, todo mundo muito ansioso à espera dele, porque já é muito amado e, assim, foi muito planejado, né? Parabéns pela decisão que você tomou, Obrigada. Parabéns pelo exemplo e, mais uma vez, parabéns pelo pequeno Miguel. A gente espera que essa mensagem possa tocar em muitas pessoas. Eu volto com você, Juliana. Pois é, não teve Juliana, mas tem Peron aqui, tem o Dr. Bruno. É saudade, a gente tá com saudade, Juliana. Mas é interessante que é a realização de um sonho, né? Durante a história dela ficou muito claro isso. E tomar essa decisão não é fácil, né, Dr. Bruno? Você acompanhou de perto essa história dela? Tudo. A Lília é um caso excepcional de dedicação. A gente sabe que a cirurgia ela não é a única parcela. A cirurgia é parte da parcela do resultado. Então eu preciso que o paciente me ajude a minha cirurgia a funcionar. Então a cirurgia tem que ser acompanhada
de melhora dos hábitos alimentares, tem que ser acompanhada da atividade física, de um acompanhamento multidisciplinar que corresponde a nutricionista, psicóloga, orientador de atividade física e um endocrinologista, para que esse resultado seja repetido em todos os pacientes. Uma preocupação é quando não há essas modificações, existe um risco de o paciente, depois de operado, voltar a ter reganho de peso, caso ele não modifique esses hábitos. Certo. Eu tenho uma pergunta para fazer, que você, inclusive, é membro da Sociedade Mundial, né, de Cirurgia Bariátrica, que é a questão de realmente quando a cirurgia é necessária. Mas você vai responder só depois do intervalo. A gente vai para o intervalo agora, para um breve intervalo, e volta já com a resposta aqui do cirurgião bariátrico Bruno Mota.